Vamos seguir falando sobre a corrida eleitoral norte-americana. A disputa para a Casa Branca permanece acirrada. O resultado não está definido e tanto Donald Trump quanto Joe Biden podem ainda ganhar. Mas se é possível antecipar um desfecho para as eleições norte-americanas, é a derrota dos institutos de pesquisa e da mídia ao apontar projeções que mais uma vez não se concretizaram. Os prognósticos das empresas de pesquisa se mostraram muito distantes da realidade. Só para ficar em um exemplo, no estado da Flórida, as sondagens eleitorais davam vantagem de cerca de 3 pontos percentuais para o candidato democrata. Só que nessa madrugada, o jogo virou e os resultados oficiais mostraram o inverso. Em uma reprise das últimas eleições no país, cidadãos norte-americanos que não são precisamente mapeados por institutos de pesquisa mostraram que têm voz e que não se pode ignorá-los. Em 2016, das 20 maiores empresas dos Estados Unidos, incluindo redes de TV e jornais, apenas uma apontou vantagem para Donald Trump. Nesse ano, novamente, as pesquisas e a mídia subestimam o candidato republicano. É isso mesmo, Ana? Foi um fiasco aí das pesquisas e uma amostra aí de derrota dos institutos, Ana? Um fiasco, Vitor, um fiasco gigantesco, números completamente fora da realidade do que nós vimos e estamos vendo ainda nas urnas, inclusive em estados onde o candidato democrata, no passado, o Partido Democrata tinha aí larga vantagem. Essa vantagem diminuiu em alguns estados que são mais azuis, né, digamos assim, que é a cor do Partido Democrata, e não apenas os institutos de pesquisa, mas também muitos veículos, né, como o Fiuza muito bem colocou, infelizmente muitos veículos até então no passado de respeito, como o New York Times, o Washington Post. O Washington Post chegou a dar a liderança para Joe Biden no estado da Pensilvânia, onde é um dos estados que nós estamos aqui falando desse imbróglio todo. O Washington Post chegou a dar uma diferença de 17 pontos. Ontem nós terminamos a noite com Donald Trump com 14 pontos à frente do democrata no estado da Pensilvânia, e agora Donald Trump ele está com 7 pontos na frente. Ou seja, os institutos de pesquisa mais uma vez aí vão ser contestados, a mídia também vai ser muito contestada. E o problema é que essa mídia, às vezes, ontem a própria Fox News cometeu um erro gravíssimo de já colocar Arizona, que é um estado normalmente considerado ali que vota nos republicanos, colocou Arizona, deu Arizona como certo para Joe Biden e colocou azul ali no mapinha, e agora a Arizona também está sendo contestado. Logo que a própria Fox News colocou o estado do Arizona como azul, o governador do Arizona disse que não era bem assim, que ainda tinha muitos votos que estavam chegando. E agora o filho do Donald Trump veio ao Twitter dizendo que a liderança de Joe Biden no Arizona é pequena e ainda existem a diferença de 60 mil votos e ainda existem mais de 600 mil votos para serem computados. Ou seja, a imprensa fez um papel desastroso nessas eleições, Vitor, infelizmente. Augusto. Olha, é sempre assim, né? A imprensa está repetindo, quer dizer, os erros foram maiores que os de 2016 e serão menores que os de 2024, porque eles voltam. E os jornais contratam e os torcedores, jornalistas torcedores, ontem foi um negócio impressionante, esta madrugada, né? Eu acompanhava aqui o que diziam a Ana Paula, André Marinho, e a análise deles era perfeita. Onde o Trump estava em perigo, estava em perigo. Onde ele estava em desvantagem, estava em desvantagem. Onde estava bem, estava bem. Eu fazia um tour pelas TVs, aí é impressionante a torcida deformando tudo. Não, mas agora vem o voto pelo correio, por carta, essa turma vota toda no Partido Democrata, então é um negócio triste. Esses são os grandes derrotados. Você não sabe ainda quem ganhou a eleição, mas nós sabemos quem perdeu. É sempre assim, é no Brasil e é sobretudo nos Estados Unidos. E os jornais embarcam numa dessas e é evidente que você interfere no resultado das eleições, né? Você interfere. E veja bem, o grande Satã
da democracia americana, segundo pelo olhar dos fanáticos do Partido Democrata, o grande satã é o Trump. Aí você tem uma cena que eles mostravam com muito cuidado, dos manifestantes atendendo a palavra de ordem que dizia: é preciso votar contra o Trump e é preciso manifestar-se contra o Trump, que é uma frase muito parecida com a dita pelo Zé Dirceu, aquele, em 2000, do ano 2000, quando ele incitou os petistas a fazerem o seguinte com o governador Mário Covas, que estava enfrentando uma greve e já estava com o câncer em estado avançado. Eles têm de apanhar nas urnas e nas ruas. E foi o que aconteceu, atacaram o Mário Covas. Os caras aí dos Estados Unidos aí não, tem de votar e manifestar-se perto da Casa Branca. Diga, Zé. Pois olha, Vitor, os institutos de pesquisa, eles não andam sozinhos, né? Ele tem que ter divulgação em exatamente veículos de comunicação que entram nesse acordo com os institutos de pesquisa. Eu acho que deve ser mais difícil, sim, contabilizar uma pesquisa eleitoral nos Estados Unidos diante de uma gama de dificuldades de cada estado, de legislação, inclusive em municípios e condados, né? Mas é preciso profissionalizar porque trata-se de uma situação muito séria, né? Está comprovado cientificamente de que a divulgação dessas pesquisas acaba influenciando na vontade do eleitor. Sobre os discursos, os dois candidatos estão fazendo presença ali para demonstrar que não estão fora do jogo, né? De um lado, Donald Trump dizendo que ganhou e que agora não quer contabilizar os votos, e do outro lado, o Joe Biden, que está dizendo exatamente no mesmo sentido, de que é preciso contabilizar todos os votos, ou seja, se contrapondo ao discurso do presidente Donald Trump. Agora, é interessante esse discurso do Biden exatamente sobre a recomposição política. É impossível fazer o que ele prega, ou seja, vai naquela história dos políticos antigos, né, que não existem mais, de prometer isso, prometer aquilo, dizendo, vou ser presidente de todos. Não vai ser presidente de todos. Ele não vai conseguir essa façanha, até porque, se ele ganhar, eu acho que ainda não está definido, né, será uma vitória questionada na justiça e também eleitoralmente, né? O Donald Trump, que foi bombardeado por todos os cantos, inclusive por esta pandemia, está no jogo, está fazendo bonito nessa história. Agora, uma das lições aí, Ana, que ficou muito evidente, é porque o pessoal da esquerda aí contabilizava votos de imigrantes, e a gente viu exatamente na Flórida que não é bem assim, não existe curral eleitoral. E eu acho muito interessante esta reação política e de posicionamento nos Estados Unidos, alertando aí a possibilidade desta volta de uma esquerda forte e comandada exatamente pela China, né, para o resto do mundo. Você, Fiuza? Vitor, assim, para não ser repetitivo, né, nós vimos o que aconteceu na eleição de 2016. Se depois das eleições de 2016, onde os institutos de pesquisa e boa parte dos grandes meios de comunicação davam como certa praticamente a vitória da Hillary Clinton às vésperas da eleição, como é que pode a gente estar discutindo ainda a credibilidade, especialmente dos institutos de pesquisa? A credibilidade já não acabou, já não foi para o brejo, né? Depois de Aí são sucessivos erros, sucessivos em vários países, no Brasil, etc. e tal. Mas vamos pegar os Estados Unidos, né? Quer dizer, vamos pensar junto aqui. Como é que nós estamos, né? Nós, que eu digo, a coletividade, consumindo pesquisa eleitoral, né? Depois de mesmos institutos, depois daquela tragédia estatística com a Hillary em 2016.
É o seguinte, você tem uma empresa que constrói uma ponte, essa ponte cai. Aí você parte para uma próxima ponte dessa mesma empresa, na esquina seguinte. Quem é que vai subir nessa ponte? Então, para a gente, para deixar aqui uma questão, diria o seguinte, esses institutos que erram vergonhosamente, em parceria com veículos que não estão fazendo jornalismo mais, desistiram, estão fazendo campanha. Por que eles têm mercado ainda? Por que eles não estão proscritos? E eu não desejo isso. Não desejo isso. Eu desejo que todos eles se recuperem. Eu desejo que todos eles tenham assim um awakening, né? um despertar e voltem a fazer o seu trabalho direito. Mas enquanto isso não acontece, como é que eles têm mercado? Quem é que compra? Eu respondo, numa hipótese, é uma bolha, é uma parcela da população que quer comprar pesquisa tendenciosa e que quer ler notícia, na verdade, que não é notícia, né? Quer ler campanha fantasiada de notícia. O New York Times e o Washington Post já teriam ido à falência se o seu público estivesse exigindo notícia. A gente já tinha sido fim de linha, né, para esses dois grandes jornais. Você vai dizer, não, mas eles são tradicionais, companheiro, mas eles são imprensa, eles são jornais, né? E tá na cara, todo mundo já viu que eles estão numa torcida vergonhosa por esse Partido Democrata, que não é mais o Partido Democrata, como a Ana já explicou aqui, do John Kennedy, né? Que é um arremedo, que é uma federação de interesses particulares. Então, o que acontece? Existe um mercado, essa conta está se pagando, senão estava todo mundo já no olho da rua. Existe um mercado, que é o mercado particular, de gente que quer produzir expectativas falsas e gente que quer comprar expectativas falsas. Tudo bem, eles vivem como eles queiram. Agora, isso não tem nada a ver com democracia. Isso não tem nada a ver com sociedade. Isso é um negócio particular.